Pessoal, sempre começando o vídeo, eu gosto de lembrar da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo, meu canal. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever no canal, ative as notificações para que você sempre possa receber, ficar sabendo quando um vídeo novo é lançado, quando eu faço uma live, bem que as lives não estão mais tão frequentes assim, mas eu espero voltar a fazer lives com mais frequência. Também deixe seu comentário. O seu comentário é o grande combustível aqui do canal, é o grande combustível para a reflexão aqui do canal. Sem o seu comentário, sem a sua reflexão, eu não consigo fazer absolutamente nada aqui. E também compartilhe esse vídeo, traga mais uma pessoa para o canal. Vamos ver se a gente consegue atingir a marca dos 30 mil inscritos até o final do ano. É uma marca muito ousada, é difícil, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês nós iremos conseguir atingir essa marca tão esperada que são os 30 mil inscritos. Ontem eu tive a live especial de 1 ano aqui do canal e algumas pessoas falaram para eu comentar a respeito da entrevista que o Ciro Gomes concedeu para a Leda Nagli. E eu vi a entrevista, achei uma entrevista bastante pertinente, não foge muito daquilo que o Ciro Gomes tem apresentado corriqueiramente nas outras entrevistas, o que é muito bom para ele, Ciro Gomes. Caso você tenha interesse em ver a entrevista, o link vai estar aqui na descrição. Mas por que é bom essa entrevista não ter fugido? Porque na política você precisa sedimentar, você precisa ter uma identidade com um certo discurso. E o Ciro Gomes, ele tem adotado, em todas as entrevistas que ele tem participado, ele tem usado e abusado desse mesmo discurso. E isso é bom porque causa, como eu falei, uma identificação com o seu eleitorado ou com as pessoas de um modo geral. Então ele precisa ficar martelando essa ideia costumeiramente, corriqueiramente na cabeça das pessoas, para que as pessoas possam olhar para ele e lembrar e associar com essa ideia. Então foi uma entrevista bastante produtiva nesse ponto. Ele tocou vários pontos que ele já vinha tocando nas outras entrevistas: desenvolvimento nacional, os ataques a Bolsonaro, os ataques a Lula. Nada muito de diferente, se não fosse por uma pequena coisinha que eu vou mencionar no final, mais para frente no vídeo. O que ele falou, né? Falando sobre o... Antes de nós entrarmos no tópico da entrevista, eu tenho reparado que o Ciro Gomes, como eu acompanho muito as entrevistas do Ciro Gomes, porque ele é um pré-candidato à presidência da República em 2022, então eu acompanho os pré-candidatos. O Ciro Gomes, ele tem se transformado no homem números, ele adora falar números. Eu tenho a sensação que o Ciro Gomes, ele decora esses números, e ele precisa mostrar que ele sabe, ele precisa utilizar essa decoreba que ele fez. Então toda hora ele fala de número, fala número de desemprego, fala número de porcentagem de desindustrialização, inflação, PIB, enfim, qualquer número ele fala. Talvez ele vai até falar do tamanho do sapato que ele usa, né? Mas ele gosta de usar muitos números para dar uma embasada no discurso dele. Eu acho que fica um pouco enfadonho, mas ele prefere assim. Fica a cargo dele, né? Mas ele pode se transformar no homem em números. Mas falando agora sobre os tópicos, né? O Ciro Gomes, ele tem costumeiramente batido no Paulo Guedes, no projeto econômico do Paulo Guedes. Nós sabemos que o projeto econômico do Paulo Guedes é um projeto que tende ao fracasso, porque Paulo Guedes, ele é uma pessoa que tem pouca compreensão do que é o Brasil. E o Ciro Gomes, ele fala sobre isso. Ele diz que o Paulo Guedes, ele é um vesgo, ele tem uma certa vesguice, ele não entende como funciona o Brasil, ele não enxerga bem os problemas brasileiros. Isso porque ele foi um aluno mediano durante a sua graduação, sua formação em Chicago, nunca trabalhou numa empresa pública, nunca escreveu absolutamente nada, produziu nada de acadêmico, então ele conseguiu ganhar dinheiro com especulação e agora ele foi colocado como sendo ministro da economia, mas ele não tem um mínimo de experiência para estar nesse cargo, porque ele não entende o Brasil, ele não entende os problemas dos brasileiros. E aí a Leda Nagli, claro, fica muito surpresa com a fala do Ciro Gomes e o Ciro, ele dá para ela, mostra soluções para os problemas. E é por isso que eu gosto bastante desse tipo de discurso do Ciro Gomes, porque além dele fazer a crítica, ele apresenta uma alternativa. E isso é muito importante para a politização e para nosso crescimento, para a nossa discussão política. Porque eu acho muito pobre você fazer uma crítica e não ter uma outra situação, um outro projeto, uma outra ideia para apresentar, para contra-argumentar. Então, o que acontece? Você pode criticar os projetos do Paulo Guedes e falar assim, mas qual que é a alternativa? Não tem. O Ciro Gomes, ele critica e ele mostra a alternativa. E aí, se você quiser criticar o projeto do Ciro Gomes, você pode ir lá e pode criticá-lo. Então isso faz com que o debate amadureça, isso faz com que a oposição se engrandeça, fique mais forte e também a nossa
politização. E ele mostrou ali os pontos que ele poderia resolver a crise do Brasil em um ano. E, como eu falei, é importante ele solidificar esse discurso, é importante ele solidificar essa ideia, porque à medida que o tempo for passando e a crise econômica ela não for se mostrando sinais de amenização, a retomada do crescimento econômico não começar a dar sinais, a ideia do Ciro Gomes ela pode começar a surgir. Bom, o Ciro Gomes está falando que ele pode nos livrar dessa crise em um ano. Será que é verdade? Vamos tentar dar um voto de confiança para ele. E aí que ele pode ter a chance de conseguir emergir como sendo um candidato viável para 2022. Viável ele é, porque ele é um dos grandes políticos que nós temos hoje. Ele mantém ali uma média de 10, 12% nas últimas eleições. Então ele precisa crescer aí em torno de 15 a 20%. E o Ciro, você sabe que cada vez fica mais claro qual é o campo que o Ciro Gomes está disputando, qual é a faixa do eleitorado que ele está disputando. Ele está querendo se colocar cada vez mais como aquele que é o anti-Lula e aquele que também é o anti-Bolsonaro. Existem 25% de pessoas gostam do Lula, estão fechadas com Lula, 25% de pessoas estão com Bolsonaro, fechadas com Bolsonaro, e 50% que ficam transitando de um lado para o outro. E Ciro Gomes ele quer pegar justamente esse eleitor que fica transitando. Ele quer pegar o eleitor que está cansado de Bolsonaro, que está cansado do Lula. E no discurso com a Leda Nagli ficou muito, mas muito claro isso. Ele falou logo no começo que ele pretende substituir paixões por ideias. E o que são as paixões? Lula é uma paixão, Bolsonaro é outra paixão. Então ele prega uma racionalidade, porque ele sabe que se ele for pro lado da emoção, ele não vai conseguir tirar votos. Ele não vai conseguir ir para o segundo turno. E ele mesmo admite isso, porque ele fala na entrevista com a Leda que o brasileiro, aquele que votou no Lula, ele olha para o passado e tem uma memória afetiva muito forte com o Lula. Então ele não quer olhar para o passado. Ele, Ciro Gomes, quer evitar olhar para o passado. Ele quer olhar para o futuro, ou seja, um discurso racional. Então o Ciro Gomes ele está querendo fazer uma aposta na racionalidade. Bolsonaro e Lula querem apostar na emoção. Ele, Ciro Gomes, quer apostar na racionalidade do povo. Ah, isso é certo, isso é errado, apostar na razão é melhor do que apostar na emoção. Isso é indiferente. São estratégias políticas diferentes. É indiferente quando a gente começa a discutir estratégias políticas para vencer uma eleição. Então, assim, é indiferente. Cada um utiliza aquela estratégia que melhor lhe convém. Como o Ciro Gomes não tem passado com a população brasileira, ele tem um passado lá com o Ceará, mas não um passado em nível nacional. Então ele tem que apelar para a razão. E ele sabe que se ele for para a emoção, ele não vai conseguir. Porque o discurso do petista e o discurso do bolsonarista, eles são discursos muito, mas muito apaixonados. E tudo começa a ficar ainda mais claro quando a Leda pergunta assim para ele: você se considera de esquerda, de centro-esquerda? Aí ele dá uma desconversada. Ele tenta evitar se colocar como centro-esquerda. Ele fala o seguinte: ele quer ser visto como uma ideia e não como alguém de centro, alguém de centro-esquerda. Então, cada vez mais ele quer se deslocar desses rótulos de esquerda, esses rótulos de direita, talvez tentando surfar essa onda que nós estamos tendo dessa ditadura de centro, podemos dizer assim, que é esse discurso que está indo mais para o centro. Cansei de Bolsonaro, cansei de Lula, votei em Lula dei uma chance para a esquerda, deu errado, vou tentar dar uma chance para Bolsonaro, também deu errado, agora vamos tentar um discurso mais ameno, um discurso que não é nem de esquerda nem de direita. Então ele, Ciro Gomes, quer se mostrar como sendo esse candidato, essa via alternativa. Ele tenta evitar esse rótulo de centro-esquerda ou esse rótulo de centro e ele quer ser visto como uma ideia, porque é um discurso racional que ele quer colocar. E por que esse discurso racional do Ciro Gomes é tão importante para ele? Porque Luciano Huck, ele é o voto pela emoção. O que Luciano Huck fez pelo país? Nada. Ele é um apresentador de programa, ele é um bom apresentador de programa, ele é um bom animador de auditório, mas como político, ele nunca teve uma experiência política, ele nunca foi testado pela política, mas as pessoas olham para Huck não com a razão, mas sim com a emoção, pela emoção dos sábados, pela emoção dele ser uma pessoa muito bonita, uma pessoa sempre arrumadinha. Então as pessoas acham que ele pode ser um bom presidente, mas isso não é a razão, isso é a emoção. E o Ciro Gomes, ele está disputando a todo momento contra a emoção. Por isso que durante a entrevista, ele até dá uma cutucada, ele fala: eu não sou um estagiário. E quando ele fala de estagiário, ele está falando justamente
ele está falando justamente do Luciano Huck. Então cada vez mais ele quer se colocar como sendo o anti-Lula e como sendo também o anti-Bolsonaro. E é por isso que aquelas possibilidades de uma aliança com democratas, uma proximidade maior com o Rodrigo Maia, essa proximidade é uma possibilidade. Eu não descarto o Ciro Gomes fechando uma parceria com o DEM. Seria para ele inteligente, porque o mercado ele abomina o Ciro Gomes. E fechar com o Rodrigo Maia é uma possibilidade dele, de Ciro Gomes, de acalmar o mercado. Num movimento muito semelhante ao que o Lula fez com o José Alencar. José Alencar conseguiu acalmar o mercado ao sair como vice-presidente de Lula. Então o Ciro Gomes ele pode usar a mesma manobra com o Rodrigo Maia. A grande questão é o seguinte, ele pode acalmar o mercado, mas como ficariam os eleitores dele, Ciro Gomes? Então essa é uma questão que precisa ser estudada pelo Ciro. E também temos que ver como que os eleitores dele vão se posicionar. Em um determinado momento da entrevista, ele fala que ele não senta à mesa falando dessa questão do mercado, das elites, dos banqueiros. Ele disse que ele não se senta à mesa para jantar com essas pessoas. Ele é um excluído, assim como o povo brasileiro. Então, tentando se colocar a favor do povo, tentando se colocar próximo do povo, resgatando as suas ideias do SPC e outras ideias para desenvolver o país, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí ele fala o seguinte, no final da entrevista ele diz que ele não é a favor do aborto de modo algum. Ele defende alguns pontos ali, ele fala sobre o Lula, da questão da inocência do Lula, prisão em segunda instância e coisa e tal, que ele diz que o Lula ele precisa seguir o rito legal do processo, ele tem o direito a um processo justo, como todo cidadão brasileiro tem. Aí a Leda fala do porte de armas, ele fala que ele é contra as armas, portar armas, porque a arma não é um instrumento de vida, ela é um instrumento de morte, não é um instrumento de defesa. E aí fala do aborto, ele fala que ele é terminantemente contra o aborto. Isso, claro, tenta dar uma flertada com o público evangélico, que é um público super importante, e ele precisa ter uma simpatia desse público para ser eleito em 22. E por fim, ele diz que, mais uma vez, ele encerra a entrevista falando que o adversário dele é a ignorância. E ele fala do passado do PT. Então, nessa entrevista, o Ciro Gomes ele se posicionou. Essa foi uma entrevista que o Ciro Gomes mais se posicionou em todos os momentos. Ele se posicionou contra a emoção. O grande adversário político de Ciro Gomes é justamente a emoção. E ele quer ser o paladino da razão para combater a emoção e assim ser o candidato tentar vencer as eleições em 2022. Se você for ver o vídeo da entrevista, veja a partir do minuto 53, ele tem uma explicação sobre a guerra híbrida muito interessante, que ele fala do discurso político, algo que nós já estávamos falando aqui também no canal, sobre não haver a necessidade de governar para todos, mas sim para uma maioria que vai ser a maioria que irá te eleger no futuro. Talvez eu faça um vídeo também comentando sobre isso, caso você não queira esperar por esse vídeo, veja a explicação do Ciro Gomes no minuto 53. Deixa aqui nos comentários o que você achou da participação do Ciro Gomes. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Eu também gostaria que você me seguisse lá no Twitter, que é @profileoficial.